Essa é, sem dúvida, uma das sagas mais marcantes sobre liderança, fé e, claro, estratégia. É a história de como um homem, Josué, teve que sair da sombra de um verdadeiro gigante, Moisés, para encarar uma tarefa que parecia simplesmente impossível: guiar uma nação inteira na conquista de uma terra prometida. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa ordem divina. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso aqui não é só um conselho, sabe? É a frase que vai definir toda a jornada de Josué. É quase como um mantra que vai sustentar ele diante de cada obstáculo. A gente vai mergulhar nessa história em 4 grandes atos. Primeiro, o mandato que Josué recebe, um peso enorme nos ombros dele. Depois, vamos ver os primeiros testes, onde a fé se mistura com espionagem. Na sequência, um momento de crise total, uma história de derrota e redenção. E por fim, claro, a gente vai testemunhar a conquista da Terra Prometida. Bom, vamos lá. É preciso tentar se colocar no lugar dele, né? A pressão devia ser absurda. Pensa bem, Moisés, o libertador, o legislador, o homem que abriu o mar, ele morreu. E agora? Agora é com Josué. E a missão, nossa, não era pouca coisa não. Era levar um povo inteiro para uma terra hostil e conquistá-la. Dá para imaginar o peso nos ombros desse homem? A comissão que Josué recebe é bem direta e, ao mesmo tempo, intimidadora. A mensagem é clara: Moisés se foi. Agora é a sua vez. Só que junto com essa ordem, vem uma promessa poderosíssima. A mesma presença que esteve com Moisés estaria com ele. Mas tinha uma condição, e ela era crucial. O sucesso não viria da força militar, mas da fidelidade à lei. Ok, o mandato foi dado, as promessas foram feitas, mas agora a teoria precisa vir à prática. Vamos ver como Josué lida com seus primeiros testes de fogo assim que ele pisa em Canaã. E a primeira ação de Josué já é bem estratégica. Ele envia 2 espiões para a cidade fortificada de Jericó. É aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. Eles acabam sendo salvos por Raabe, uma prostituta que arrisca a própria vida para esconder os dois. E a motivação dela é fascinante. Ela não age por dinheiro, mas por medo e por fé. Ela diz que todo mundo ali já ouviu falar do poder do Deus de Israel. Então ela faz um acordo pela vida da família dela, e os espiões voltam com uma informação valiosíssima. O inimigo já está morrendo de medo. O próximo obstáculo é o Rio Jordão, que estava na época da cheia. E é aqui que a gente vê o primeiro grande milagre sob a liderança de Josué. De um jeito muito parecido com a travessia do Mar Vermelho, as águas simplesmente se abrem. Esse evento tem um propósito duplo. Não só permite a passagem, mas também solidifica a autoridade de Josué. Mostra para todo mundo que ele é, de fato, o sucessor escolhido. Depois de atravessar o Jordão, o alvo é Jericó. Só que o plano de batalha é tudo menos convencional. Nada de arietes, nada de escadas. O plano é basicamente marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias. No 7º dia, aí sim, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e dar um grito ensurdecedor. Parece estranho, né? Mas era um teste absoluto de obediência e fé, feito para mostrar que a vitória não viria da força militar, mas do poder divino. Com a queda milagrosa de Jericó, o exército de Israel parecia simplesmente imparável. Mas aí, a narrativa dá uma virada brusca, dramática mesmo. Uma derrota chocante muda o foco do inimigo externo para uma ameaça que estava escondida, dentro do próprio acampamento. Depois de Jericó, o próximo alvo é uma cidade chamada Ai, que na teoria seria um alvo fácil. Os espiões até subestimam o inimigo, mas o resultado é um desastre, uma derrota humilhante. 36 homens mortos e um exército em fuga. A confiança que eles tinham evaporou. Como o texto diz, o coração do povo se derreteu. O moral que estava lá no alto simplesmente desmoronou. Isso nos leva à pergunta central, a mesma que o próprio Josué faz em desespero. Ué, depois de derrubar as muralhas de Jericó com um grito, como é que eles puderam ser derrotados por uma cidadezinha? A falha não fazia sentido, nem do ponto de vista militar, nem do ponto de vista teológico. O que aconteceu? A resposta vem de forma direta e dura. Israel pecou. A derrota não foi estratégica, foi espiritual. Existia uma ordem bem clara. Tudo em Jericó, por ser a primeira cidade conquistada, era anátema, ou seja, devia ser totalmente dedicado a Deus ou destruído. Ninguém podia pegar nada para si. E alguém quebrou essa regra. Depois de uma investigação dramática, o culpado é encontrado, um homem chamado Acã. E o que foi que Acã confessou ter pego? Não eram armas nem segredos militares. Eram bens de luxo.
Uma capa babilônica muito bonita, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Pura cobiça. Ele escondeu tudo na tenda dele. Mas esse ato secreto teve consequências públicas devastadoras. Um ato de ganância individual acabou corrompendo a comunidade inteira e levou a nação à derrota. Depois de lidar com esse pecado interno, a campanha é retomada. Agora, tendo aprendido uma lição bem dura sobre obediência, Josué lidera o povo numa série de vitórias impressionantes que, finalmente, cumprem a missão. A segunda batalha por Ai é um estudo de contrastes. É só olhar lado a lado. O primeiro ataque, à esquerda, foi pura arrogância e, bom, deu no que deu, derrota. Já o segundo, à direita, foi bem diferente. Dessa vez, Josué segue as instruções divinas à risca. Usa o exército todo, numa estratégia inteligente de emboscada, ele finge uma retirada, atrai o inimigo para uma armadilha e a vitória é completa. Essa vitória em Ai provoca uma reação em cadeia. Os reis do sul de Canaã se unem para esmagar os gibeonitas, que tinham feito um pacto com Israel. E olha só, mesmo tendo sido enganado para fazer esse acordo, Josué honra a palavra. Ele força o exército a uma marcha noturna brutal para salvar seus novos aliados, preparando o cenário para a batalha mais épica de toda a campanha. E é no calor dessa batalha que acontece um dos momentos mais inacreditáveis de toda essa história. Com a vitória quase na mão, mas com o dia chegando ao fim, Josué faz algo impensável. Ele olha para o céu, em voz alta para todo mundo ouvir, ele não pede. Ele ordena que o sol e a lua parem no céu. O resultado é uma vitória avassaladora, cheia de eventos sobrenaturais. Além da confusão que toma conta do exército inimigo, uma chuva de granizo mata mais soldados do que as próprias espadas israelitas. E, como Josué ordenou, o dia é prolongado milagrosamente, permitindo a perseguição e a destruição completa daquela coalizão. Os 5 reis, aliás, são encontrados escondidos numa caverna e executados. Depois dessa grande vitória no sul, a campanha acelera. Josué executa uma espécie de campanha relâmpago, conquistando uma cidade atrás da outra. Em seguida, ele se vira para o norte, onde uma aliança ainda maior se forma contra ele. O texto diz que eles eram numerosos como a areia da praia. Mesmo assim, com um ataque surpresa, Israel sai vitorioso de novo, quebrando a espinha dorsal da resistência em Canaã. No final de tudo, ao fim dessas campanhas, o registro lista um total de 31 reis derrotados por Josué e pelos israelitas a oeste do Jordão, um número que simboliza bem a magnitude e a abrangência dessa conquista. E assim, a fase principal da guerra chega ao fim. A terra, que por tanto tempo viveu em conflito, finalmente descansou da guerra. Embora a conquista central estivesse completa, a tarefa de tomar posse de tudo e assentar o povo no território estava só começando. Era o início de um novo capítulo para a nação. Isso tudo nos deixa com uma questão fundamental para refletir. A história de Josué é um cabo de guerra constante entre o milagre divino e a estratégia humana, entre a fé e a ação. Então, a reflexão final é esta: onde termina a nossa parte e onde começa a da providência? A história de Josué parece sugerir que talvez a resposta não esteja em escolher um ou outro, mas em dominar a arte de fazer os dois ao mesmo tempo.